todos. Boa noite a Obrigado. todos. Muito obrigado por mais uma oportunidade que gentilmente me concedem. Mais um tema muito fácil, muito simples, os conflitos internos. Então, esse tema junta os conflitos internos, nossa saúde, que é a saúde plena, nós sempre falamos de saúde plena, e não a saúde física ou mental, ou espiritual, ou qualquer outro, que nós sabemos que qualquer divisão entre essas é uma simplificação de uma realidade muito mais elevada e sofisticada. E nos anos, numa década que começou com muitas mudanças e muitas surpresas, e apenas estamos começando essa década, uma década que promete muito para a humanidade. Porque eu sei que às 19h30 tem outro programa, eu vou limitar a fala a mais ou menos 20 a 25 minutos. Temos flexibilidade dessa semana para a próxima, então hoje vai ser um pouco mais abreviada e talvez um pouco mais tempo para comentários, para discussão desse tema. E eu imagino, Ana Paula, que seria apropriado por aqueles que vão continuar na outra programação, que terminemos por 19h20 ou 25. Você fica à vontade, mas eu vou abreviar a fala hoje. Então, quando nós falamos de conflitos, o que é exatamente um conflito? Podem ser compreendidos e definidos de diferentes maneiras, mas no nosso contexto, eu estou pensando de conflitos em termos de algo que internamente, estamos falando de conflitos dentro de cada indivíduo, de uma realidade, um estado em que há desavenças, há contradições, em que não há resolução de assuntos. Isso pode ser assuntos de compreensão, ou de eventos passados, ou de conceitos, ou de desejos. Então, nós estamos falando de conflito no sentido mais amplo. Não estamos focando num tipo ou outro, apesar do que vamos usar exemplos para ilustrar, senão vai ficar muito abstrato. Então, qualquer conjunto de sentimentos, ou pensamentos, ou crenças que gere incoerência dentro de nós, às vezes inquietude dentro de nós, poderia ser chamado de conflito. Esses podem ser exemplos clássicos, assim, usado muito nas novelas, Amor e Ódio, por exemplo. É usado demais, mas tem, assim, os excessos de emoção muitas vezes são muito perto. Muitas vezes as pessoas têm emoções polarmente opostos sobre a mesma coisa ou sobre a mesma pessoa. Tem pessoas que têm amor e ódio à profissão ao mesmo tempo. Eu certamente, algumas madrugadas, eu senti isso. Felizmente, de manhã, eu volto a amar, mas sentimentos, por exemplo, que as pessoas têm sobre seus pais, muitas vezes são mistos. Sentimentos que as pessoas têm, muitos de nós temos, sobre a realidade espiritual e material. Isso, no fundo, muitos conflitos refletem o contraste dentro de nós entre a natureza inferior e natureza superior. Talvez, na última análise, isso seja
o tipo de conflito mais comum. Se olhar ao fundo, vai ver que muitos são simplesmente reflexões das duas naturezas, natureza inferior e natureza superior do ser humano, dentro dela, numa dinâmica complicada e complexa. É por isso que muitos conflitos, claro que a psicologia moderna, a psicoterapia, tem muito a oferecer. Mas aqueles psicoterapeutas que trabalham incorporando a realidade espiritual do ser humano estão em outro patamar e conseguem resultados muito diferentes. Eu estou falando como alguém que não é psicoterapeuta. Eu não vou dar mais palpite porque tem pessoas mais autoritativas na plateia. Então, mas a questão de incorporação da natureza espiritual é muito importante na compreensão e análise de conflitos internos. Agora, algo para pensar. O ser humano pode viver sem conflitos? Vocês conhecem alguém ou alguém passou um período, um momento sequer da sua vida em que não se sentia nenhum estado de conflito? E eu vou propor uma resposta para pensar. Essa é apenas uma opinião simplista minha. Eu acho que o estado de conflito podem até ser conflitos transitórios, mas o estado de conflito faz parte da natureza humana e apenas aquelas pessoas muito raras, muito incomuns, nos dois espectros de desenvolvimento que não têm conflitos. Ou seja, alguém que está totalmente, ou quase que totalmente, dominado pela sua natureza espiritual, e nós temos exemplos disso, ou alguém que está totalmente dominado pela sua natureza inferior. Alguns exemplos desses também existem, inclusive na história. Porque nesses extremos, quando uma natureza já dominou, o outro lado está hibernando. O outro lado ou está totalmente dominado, tomado. Pouco tem a ver, é seu papel no dia a dia, na dinâmica interna daquela pessoa. E tem exemplos na psicologia, por exemplo, tem definição de algumas patologias em que a falta de qualquer sentimento da pessoa para outros faz parte daquele diagnóstico. Maria Cristina talvez vai esclarecer mais, mas eu acho que uma das características para diagnosticar psicopatia é justamente isso. Então, alguém nesse estado, independente das palavras que usamos, o código para diagnosticar, mas alguém que está desprovido de qualquer compaixão pelo outro, está incapaz de sentir, faria o que faz sem nenhum sentimento negativo, sem nenhum conflito. Não tem conflito, porque está totalmente resolvido que é aquilo que a pessoa faz. E não vamos entrar em exemplos, porque os exemplos viram gráficos, né? Então, os dois extremos talvez sejam isentos de conflito interno. Por que eu digo isso? Alguns pensam, tanto pessoas da área de psicologia, estuda a mente, quanto o resto de nós. Alguns pensam que, primeiro, o conflito é um problema, é uma imperfeição, indica um problema.
e que o ser humano não deveria ter conflito. Se é que tem que resolver. É algo a ser resolvido, curado, tratado. Claro que alguns conflitos tem conflitos que são de longo prazo, tem alguns conflitos que são destrutivos, tem outros conflitos que fazem a gente crescer. Nós vamos dar exemplos disso, não vai ficar no abstrato. Então, tem conflitos e tem conflitos. Alguns destroem as pessoas por dentro e são mal resolvidos. Ou seja, a pessoa vive com aquele conflito por décadas, e não evolui. Mas outros vão e vêm, surgem, são resolvidos, ou transformam a pessoa, e esses, eu diria, gostaria de propor que isso faz parte de um ser humano no seu desenvolvimento. E que sem esses conflitos, ou a pessoa atingiu um desses espectros, se Deus quiser, o extremo, onde a natureza espiritual está dominando, e nós sempre temos o exemplo de Abdu'l-Bahá, ou tem alguma outra coisa que está acontecendo porque essa pessoa não tem ou sente que não tem conflitos. Então, a falta de conflito nem sempre é algo bom. E a existência de conflitos internos nem sempre é algo ruim. Depende. Agora, vamos pensar um pouco o que os conflitos significam. Então, nós definimos um pouco o que os conflitos são, o que nós queremos dizer por conflitos. Vamos falar do que eles e a existência deles poderiam significar para nós, entrando mais uma vez. Nós vamos ficar mais específicos. E se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos entrar mais especificamente na questão da evolução espiritual e os conflitos. Como que os conflitos têm um papel, com o mínimo, tem um papel como indicadores. Nos podem mostrar que nós estamos progredindo ou não, podem nos indicar quais as virtudes que nós precisamos trabalhar mais, e podem ser um indicador de movimento, de que nós estamos indo para frente. Eu vou dar um exemplo. Uma criança, um bebê de 6 meses, teria conflito? Que tipo de conflito que um bebê de 6 meses teria? Um bebê de 4 meses. É uma idade, sem querer analisar muito a sofisticação da mente humana, mas é uma idade dominada por reflexos e necessidades, desejos imediatos. Se olharmos para os desejos de uma criança, e numa idade um pouco mais avançada, que a criança começa a mostrar conflitos até de forma simples. Por exemplo, você coloca dois tipos de doce em frente a uma criança de 18 meses, ou 2 anos. Olha, tem que escolher. Ou 2 brinquedos, 2 ursinhos. Ou vai para o colo do titio ou titia, certo? A criança começa a entender a questão de conflitos. E começa a aprender a lidar. Olha lá, que os conflitos nessa idade ainda são direcionados totalmente a desejos próprios. Tá? Isso é totalmente diferente de uma mãe ou um pai, por exemplo, que tem que escolher, tem que ir para 2 eventos para 2 filhos. Um tem tal coisa, outro tem tal. Tem que decidir. É um conflito
também, mas em outro nível, um conflito virado para a necessidade dos outros. Cuida da mãe idosa que está doente em casa ou acompanha o filho para uma reunião na escola. É um conflito, né? Esses conflitos são exemplos muito pontuais, mas os conflitos podem surgir de sentimentos também. No mesmo coração pode existir um sentimento de gratidão perante um amigo que fez algo muito especial e um ressentimento por alguma coisa que falou. Esses são sentimentos que podem simultaneamente existir. Um sentimento de amor pelo pai, por exemplo, mas também de tristeza, porque o pai dava muita atenção a seu trabalho e nem sempre estava lá. São conflitos que qualquer pessoa, desde exemplos simplistas assim até exemplos bem mais complexos, qualquer pessoa naturalmente vai passar por essa sensação. Em conflito, eu tenho certeza que o conflito, as primeiras vezes que nós na infância começamos a sentir essa dualidade de desejos e de ter que decidir, resolver, deve ser uma sensação muito estranha. E uma das etapas é se tornar gente, de um bebê se tornar a gente de 2 anos, de 3 anos. É uma etapa, é um marco muito importante. Agora, eu gostaria de compartilhar 2, 3 imagens com vocês. Prontinho. Então, opa. Vamos. Eu não estou achando aquilo que eu queria. Vamos olhar nessa foto. Olhem aqui. Eu vou aumentar. O que está acontecendo nessa foto? Nós vemos a foto de um falcão que está alçando o voo. Está decolando. Ok? Então, quais as ações que um falcão, qualquer outro que quer voar, quais as partes, quais as ações que tem que tomar em série quase que simultaneamente? Então, vamos analisar um pouco mais. O que todas essas fotos têm em comum? Primeiro, eu não estou falando do pensamento, eu estou falando de movimento externo. Primeiro, tem que levantar a cabeça, tem que levantar o olhar. Não tem pássaro que não abre os olhos e olhe antes de voar. Esses pássaros, se é que existiram, foram extintos milênios atrás, porque é perigoso voar de olho fechado. Então, primeiro, tem que abrir o olho e olhar para cima. Segundo, tem que abrir as asas. Tem que se preparar. E qual o terceiro? Vamos pensar só 5 segundos. Qual o terceiro que é principal? Tem que largar o galho, tem que largar o ramo. Onde está? Então, quem já viu um pássaro
segurando o ramo com toda a força e batendo a asa com toda a força. Isso não existe na natureza. Agora, nós, na nossa vida interna, fazemos isso o tempo inteiro. Olhamos para cima, batemos asas, batemos, às vezes durante anos, sem largar. Isso é um dos conflitos mais comuns na nossa vida espiritual. Isso acontece também na vida profissional, na vida pessoal, mas é um conflito de movimentos. E é um conflito que exaustivo. E quantos minutos que um pássaro poderia fazer isso? Não seria 15 minutos, não seria 10 minutos. É exausto rapidamente. Mas nós, às vezes, fazemos isso durante boa parte da nossa vida. Se traduzirmos esse exemplo simples da natureza para a nossa existência interna, para nosso voo espiritual. Nós muitas vezes tem aqueles seres humanos, ou tem fase de desenvolvimento onde o ser humano está de olhos fechados, nem está olhando para onde vai. Essa é uma fase muito, muito infeliz. Mas boa parte da humanidade, eu espero, tem os olhos abertos, muitos têm, nem vou dizer boa parte, quem sou eu para julgar, mas muitos seres humanos têm os olhos abertos. E levantam o olhar para princípios e desejos e quereres mais elevados. Um desses é a transição de meus desejos e necessidades para outros desejos e necessidades. Muitas vezes como mãe e pai, mas pode ser de outras maneiras. Então, levantou o olhar, tem metas e objetivos mais elevados, pelo menos vislumbra. E muitas vezes nós começamos a bater as asas. Obediência, às vezes, obediência à Bíblia, obediência aos pais, obediência à Casa Universal de Justiça, obediência a Abdu'l-Bahá, onde diz, vamos levantar, vamos mostrar esforço, vamos mostrar iniciativa para servir, para nos melhorar, para perdoar o outro, para fazer doação, fazer caridade. É o início de voo com um olhar mais elevado. E esse ato de alçar voo interno, muitas vezes é uma transformação e esforço espiritual. Mas o que falta muitas vezes, que muitos de nós não conseguimos rapidamente progredir, é o de largar. Por quê? Levantar voo significa perder contato com o chão. Perder contato com o que é nosso chão, o que é nosso ramo. Muitas vezes nossa identidade é definida por nós. Olha, eu sou brasileiro, eu sou persa, eu sou chinês, ou eu sou homem, eu sou mulher, não posso falar assim ou fazer aquilo, não sei o quê. Predefinições, preconcebidas, ideias preconcebidas de quem nós somos. Ou eu sou empresário, eu tenho que viver assim, eu tenho que ter um carro assado, as pessoas têm que me saudarem assim, desse jeito. Então, o que nos agarramos da realidade materialista do mundo mais baixo. E é próprio de progresso, de ter conflito. Conflito muitas vezes acontece quando há progresso. E
nessa tentativa de alçar voo, melhorar, subir espiritualmente, nós precisamos necessariamente de largar alguma coisa, alguns desejos, algumas lealdades fúteis, alguns conceitos que já não valem mais. Senão, vamos bater asas e vamos nos exaurir. E tem gente que se exaure mesmo. Isso não é uma analogia. Quando eu digo exaure, isso é uma possibilidade distinta. Vamos para, já que estamos chegando ao fim, para essa primeira parte, eu vou mostrar mais duas imagens bonitas da natureza. O cheetah. Esse é o animal mais rápido na Terra. É o terrestre mais rápido. Pode alcançar velocidade de 120 km por hora, por alguns segundos, quando caça, por exemplo. Extremamente rápido. Agora, se olharmos os movimentos de um cheetah, nós vamos perceber que em momentos diferentes não são todos os membros do corpo que movem na mesma direção, com a mesma velocidade. As partes móveis do corpo se complementam. Então, se olharem o rabo de um cheetah, é um rabo excepcionalmente longo e pesado. Um rabo, assim, se comparar com um leão ou com outros animais, vão ver que é diferenciado. Por quê? Porque esse animal, primeiro, para conseguir cobrir mais que o comprimento do seu corpo em cada passo, estica desde a caixa torácica, a coluna lombar, as pernas, as patas, estica além do comprimento do corpo. Esse é um dos motivos que consegue alcançar 120 km por hora. Mas em outra fase, olha aqui, onde que o rabo está? O rabo está totalmente num movimento totalmente contrário, numa direção totalmente contrária às pernas. Esse é em outra fase. Olha, a fase esticado e a fase contraído. Vocês estão vendo? Por que eu estou mostrando isso? Porque o cheetah consegue essa proeza por ter conflitos internos mais sincronizado. Então, como eu digo, não é que sempre o ser humano deve ser totalmente certo o que faz, totalmente em paz, totalmente resolvido. Não, às vezes a falta de conflito a longo prazo, às vezes é porque a pessoa não está tentando fazer nada, está estagnado, está estacionário e não há conflito. Os conflitos às vezes vêm com o movimento e se usados de maneira construtiva, como esse cheetah usa movimentos em direções opostas, mas de uma maneira harmônica, de uma maneira muito sincronizada, tira vantagem dessa questão. A mesma coisa pode acontecer com o ser humano, ok? Na próxima vez, se Deus quiser, nós vamos entrar mais em detalhe e sair do abstrato. Então, nós conversamos sobre o que são os conflitos na nossa definição, o que eles poderiam significar, e na próxima vez vamos entrar um pouco mais a fundo sobre a questão de conflitos e como podem afetar a nossa saúde e essa relação com o progresso espiritual. Todos
todos num pacote só, porque não dá para separar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querida. Muito, muito interessante. Muitas coisas aqui que foram trazidas que merecem reflexões. Antes de abrir para os amigos, eu vou te solicitar um esclarecimento logo do comecinho da sua fala. O que foi exatamente o que você quis dizer com terapeutas que trabalham incorporando a natureza espiritual? Você disse que eles trabalham num patamar diferente, né? Eu entendi que, assim, que mais elevado. E só para eu entender bem o que foi que você quis dizer com essas expressões, incorporando a natureza espiritual. Bem, esse é um dos perigos de falar de coisas que eu não entendo, né? Porque depois tem que explicar. Mas eu quis falar no sentido geral de que muitas pessoas, assim, eu já trabalhei com psicólogos em situações diferentes, como parte de uma equipe multidisciplinar, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, pessoas que têm que lidar com as emoções e a sanidade mental no seu dia a dia. Alguns simplificam sua própria compreensão e seus tratamentos, suas estratégias, a se limitar a mente como algo meio mecânico, como uma série de circuitos que tem entrada, tem saída e às vezes tem que corrigir alguns hábitos. Por exemplo, a terapia comportamental pode ser usada de maneira muito mecânica, de mudar hábitos. Esse é um hábito que você tem, agora nós vamos reforçar outros circuitos na sua caixa e tudo vai ficar bem. Claro que estou simplificando, mas tem gente que opera assim. E, em alguns casos, tem sucesso, mas esses sucessos, apenas na minha opinião pessoal, tende a ser um sucesso muito superficial e, às vezes, passageiro. Às vezes, a pessoa melhora ou acha que melhora, 6 meses depois está de volta. Porque não leva em conta forças e leis que regem a natureza humana de ordem mais alta. Por exemplo, não tem como dispensar a necessidade de afeto e amor no ser humano. E alguém que teve falta de afeto na infância, por exemplo, isso é muito mais do que uma deficiência bioquímica ou uma série de hábitos que têm que ser corrigidos. Então, esse é apenas um exemplo. Outro exemplo simples, para não tomar mais tempo, é o ciúme, por exemplo. Tem pessoas que têm uma inveja patológica. E se limitar isso a um desequilíbrio bioquímico, que vai ser tratado com tal comprimido, ou um reajuste comportamental. Eu vou mudar esse comportamento errado, indesejável, vamos modificar com técnicas sem questionar por que existe essa inveja, que muitas vezes é de ordem espiritual. É um problema espiritual grave que leva as pessoas a querer a ter mal-estar do sucesso do outro, da saúde do outro, da prosperidade do outro. Eu não sei se isso respondeu, esclareceu a sua pergunta. Respondeu sim, querida. Obrigada. Queridos amigos, quem desejar fazer sua colaboração ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Oi, Dariush. Eu Olá. vou dar uma parte. É claro que na psicologia comportamental a gente trabalha com técnicas eficazes, mas como você próprio disse, não vai além disso, não vai com uma psicologia transpessoal que vai além
da pessoa, vai além para o espírito, né? E tem várias técnicas, por exemplo, na psicanálise tem Lacan, que realmente nem cumprimenta às vezes, se for o caso, dependendo da psicanalista. Então, tem vários tipos de comportamentos na própria psicologia que a pessoa vai escolher daquilo que está trazendo mais necessidade na hora. Eu, por exemplo, eu tive um problema sério, porque quase morri afogada. Eu não procurei um psicólogo comportamental para tirar a fobia da água. Eu tinha muito medo de meter a cara dentro d'água. Mas eu procurei, através do meu conhecimento, o que me fez procurar no sentido assim, por que esse medo agora eu não posso aprender a, paulatinamente, passo a passo, a entrar na piscina? E fiz isso por minha própria vontade e com a ajuda de terapeutas, não foi sozinho, não. E consegui. Hoje não tenho problema, tanto é que eu vou para o lago. Me jogo no lago, não tem menor problema se eu cair do barco, eu sei que eu vou me virar, batendo igual cachorrinho, mas vou. Então, nessa coisa, é muito estranho quando a gente se fala do conflito, porque geralmente, para mim, o conflito vem desde quando você começa a tomar consciência quem é você. E quando você não tem essa consciência quando é pequena e entra o conflito do pai, da mãe, acabei de entender uma menininha agora, com o maior conflito de pais que não dão a menor atenção para ela, e ela querendo ajudar a mãe que está desempregada e ela está desempregada. Uma coisa de conflito mesmo. Eu me pergunto, eu perguntei aí, você tem alguma religião? Ah, não tenho. Você apoia em alguma coisa? Não, não apoio em nada. Eu tenho. E sabe de uma coisa, Ana Paula? Ela mora em São Sebastião. E eu virei assim, e ela tem um filho de 2 anos. Aí eu já pensei, nossa, já vou fazer a ligação com o pessoal. Ela procura lá, né? Porque é uma situação de conflito familiar, de família desajustada, que ela está procurando. Eu não entendo por que eu fico chorando o tempo inteiro. Eu não sei como cuidar do meu filho, como procurar trabalho, como terminar, fazer uma faculdade. Totalmente confusa. E ela não tem apoio de ninguém. Eu fico assim me perguntando, de onde veio esse conflito? Veio do momento que ela foi abandonada quando eu descobri. Foi abandonada pelos pais, abandonada por um pai alcoólatra, abandonada por uma mãe que queria ter outras coisas, que abandonou o pai e foi procurar outras coisas. Então, o conflito vem desde esse momento. Se a gente não perceber de onde vem esse conflito, procurar resolver a causa, por que ela está ansiosa agora, não vai resolver nada. Vou dar um remedinho para diminuir a ansiedade? Para quê? Vai ser só para aquele momento, como você falou. Mas se não vê onde está a raiz de toda essa confusão que ela traz na vida dela, uma menina nova, com uma criança de 2 anos, morando sozinha, sem apoio de ninguém, a gente sente como é a vida hoje. Se a gente não se apoiar em alguma coisa que seja maior que a nossa matéria, que eu falei, a gente não é matéria, e apoiar num algo maior, você vai para frente. Aí assim, eu quero me apoiar no lado espiritual. Aí ela começou a perguntar, o que é isso? Que fé é essa que você tem? É claro que quando a gente tem uma fé de alguma religião, seja ela qual for, não vou dizer que seja a fé Bahá'í, ela dá suporte para a psicologia. Eu acredito nisso. Se a pessoa é um terapeuta, é um ateu, uma ateia, para mim faz muita diferença, porque não vai dar um suporte sequer no lado espiritual. E eu conheço bastante, muitos que são bem pé no chão, que não têm menor curiosidade de perguntar se existe vida em outro momento, depois da morte. Nem querem saber disso. Querem viver aqui e agora. É isso que eu acho, que eu sinto. Mas valeu para a gente pensar que os conflitos a gente tem que olhar com carinho e com respeito, porque eles são a nossa mola de transformar a nossa vida em garra nessa vida e mostrar que a gente é capaz. Obrigada. Grata, querida Cris. Alguém mais gostaria de compartilhar suas percepções? Ou fazer alguma pergunta?
Maria Trude? Fica à vontade, querida. Obrigada. Assim, não é uma grande contribuição. Como sempre, eu amei essa palestra da Nilce. Foi excelente, viu? Muito, muito boa. E quando ele fala de aquele terapeuta que não lida com o lado espiritual, eu só queria dar um exemplo pessoal, assim, sabe? Eu estava aqui pensando, tentando me lembrar um momento em que isso aconteceu, mas eu não consigo. Eu faço terapia, agora já bem espaçada, uma vez por mês, e gosto muito, muito da minha terapia, mas muito mesmo. Acho excelente, acho ele ótimo, ele é ateu, infelizmente, Cristina, mas ele é muito bom, sabe? Para mim, foi assim, uma das coisas boas que eu fiz na minha vida, foi minha terapia. Mas teve momentos que eu sabia, né? Quer dizer, eu sou talvez uma pessoa jovem e tal, ou que não tem religião, não sei, não consiga chegar a esse ponto. Mas teve momentos na minha terapia que eu sabia que a resposta estava no mundo espiritual. Estava em soltar o galho e levantar voo. Era essa a resposta. Mas ele não me dava essa resposta. Mas também não fez falta para mim, porque eu sabia onde estava, sabe? Então, o lado dele que ele não preencheu, eu, graças a Deus, sabia onde estava. Entende? Então, sempre foi muito bom, mas eles não dão essa resposta. E a gente sabe que a resposta está nas escrituras, na vida espiritual da gente. A gente sabe, consegue distinguir perfeitamente. Isso é ótimo. Então, eu queria passar essa experiência pessoal minha. Gratidão, querida. Obrigada, meu Deus. Alguém mais gostaria? Tem uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Quando você colocou que não ter conflito também não é tão bom como ter conflito não é, né, sempre ruim. Não ter não é sempre bom, né? E ter não é sempre ruim. E que as pessoas que estão presas à matéria e totalmente distantes do mundo espiritual e desconectadas com o sentimento, com a compaixão, né? Os psicopatas, eles podem fazer coisas sem estar vivendo o conflito, porque tá certo para eles aquilo ali, tá tudo resolvido. E aí eu fiquei pensando, seria certo pensar que eles estão em paz? Eu fiquei refletindo sobre esse conceito do que seria ter paz, se a paz seria a ausência de conflito, né? Porque tá tudo certo, tá tudo no lugar, tá tudo bem, porque a consciência ou a ausência de consciência é outra, né? É um outro nível de uma pessoa que utiliza o livre-arbítrio, que foi outra reflexão que eu fiz quando você colocou das escolhas, né? Então, os animais, eles não têm esse conflito que nós temos quando temos que decidir entre uma coisa ou outra, uma atitude ou outra, um sentimento ou outro, se isso é certo ou errado, se isso é melhor ou pior, porque nós temos o livre-arbítrio e nós precisamos fazer escolhas, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Então, que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente progride, né? A gente cresce, porque a gente entra nesses conflitos, né? Que não nos desestrutura e nos permitem, então, sair de uma posição, talvez de uma zona de conforto que não esteja tão boa e que possa ajudar a gente a ir para uma galha mais alta, que vai nos ajudar depois a impulsionar para esse voo. Mas me ficou essa curiosidade: será que existe paz para essas pessoas? Posso dar uma resposta rápida? É apenas um exemplo Sim. muito. Eu não sei. Eu acho que eu sou Deus para julgar essas coisas, ou sou a pessoa para
ser sincero e introspectivo consigo mesmo. Há uns meses, durante a pandemia ainda, eu estava lendo sobre a entrevista de um político, não dentro do Brasil, nem vou falar de qual país, porque não tem nada a ver com a política partidária, é sobre a pessoa. Uma pessoa que viveu meses negando e sempre falando que não, está tudo bem, a pandemia é isso mesmo. Então, uma pessoa totalmente fixa perante o cenário mundial, perante a imprensa, perante milhares de pessoas. Mas, num momento, ele mesmo parou e disse que não é tão ruim, e aquela negação fixa, persistente, mas teve uns 10 segundos que ele parou e disse, apesar do que dois dos meus amigos, parece que duas ou três pessoas que ele conhecia tinham falecidos pela Covid. Então, ele teve esse literalmente 5 segundos, 7 segundos, que ele pensou, refletiu que fulano, imagino que a pessoa tinha algum afeto para esses que faleceram, tocou ele, e aí ele continuou. Então, aqui, não sei qual o baseline, qual o estado basal de alguém assim. Não, eu acho que não sei se eu poderia imaginar um extremo assim. Mas no momento que tiver uma noção de despertar, eu acho que tudo vem à tona, tudo está aí preservado, e talvez essas pessoas têm que trabalham muito constantemente para abafar aquele lado mais elevado. Então, eu concordo que é uma pergunta muito boa. Muito bom, queridos amigos. Que bom que semana que vem tem mais, né? Nós continuaremos refletindo sobre esse tema, que é bastante instigante. Desejo uma boa noite a todos vocês, gratidão pela presença, gratidão muito especial para o doutor Dariush nos trazer essa oportunidade de refletirmos toda quinta-feira, né, sobre temas tão importantes para que a gente possa conseguir as qualidades, as virtudes, a base, tudo para a gente soltar esse galho e voar alto, né? Que é tudo que a gente almeja, que ainda seja nessa dimensão aqui, que a gente possa se elevar, sim. E é Eu fico muito grato pela oportunidade. Um exercício e tanto. Então, até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada a todos e ao Dariush em especial. Boa noite, obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Dariush.